E aí, puxando um gancho um pouquinho com a internacionalização da carreira, um desafio que eu tive muito grande, inclusive, foi como que eu sou do corporativo, com os 2 pés no Brasil, gestionando um time fora, ou interagindo com pessoas de fora. Então, existe uma cultura muito diferente da nossa. Por mais que os Nossa, latinos, por demais. exemplo, sejam bem acolhedores, hoje eu trabalho nessa empresa que o pessoal super entende uma palavra ou outra errada que você fala e você acha que é em espanhol, mas não é em espanhol. Essas pessoas são acolhedoras, mas você precisa entender que muitas vezes um americano, ele não vai te dar um oi no e-mail. Ele vai simplesmente responder o que você perguntou. Quando você começa uma reunião com um latino, com uma pessoa que tem um pouco mais de acolhimento, ele vai de fato perguntar: e aí, como é que tá o seu projeto pessoal que Olá, você como tá. estás? Tranquilo? Exatamente, ó, já pode dizer que você tem espanhol. Poxa, eu sou fluente no espanhol. Saudade, Fernando Juarez, um abraço, pessoal do México. Mas legal você falar isso. É, o que que... eu não sei se acabou. Uhum. O que que eu percebo também aí que... Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que ela respondia Latam e isso melhorou bastante, né? Hoje você é dividido por região, né? Latim América, aí você tem América Central, aí você tem Europa, Ásia, isso facilitou. Mesmo assim, o inglês ainda uma obrigação. Mas ali, quando você está no Latim América, você vê que a cultura de segurança dos outros países, por exemplo, é muito baixa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Chile e Peru. Tava com os caras na reunião, os caras estavam comemorando uma boa prática de fazer exame periódico, o que é uma obrigação aqui no Brasil. Lá eles não fazem periódico. Fazem o admissional, o cara fica lá e não fazem o periódico. E não há essa obrigação. E os caras estavam comemorando isso. E aqui pra gente é uma legislação. Então tem essa questão da cultura também, não tem, professor? Tem muito, inclusive de liderança. Por mais que muitas empresas corporativas tenham uma decisão global para local, você tem um conceito local de uma liderança forte de um CEO daquele país que trava a forma como é trabalhada naquele país e nem sempre ele é a mesma no outro. Então, no Brasil, que você tem algo um pouco mais soft, que você consegue permear entre as áreas, que você tem mais liberdade de tomada de decisão, às vezes em outro país não é assim. E da mesma forma pode acontecer o contrário. Um fato curioso, quando eu comecei em 2017 a reportar para o Canadá, que era o ponto de apoio do Américas, eu também permeei aí pelo global. E o nosso diretor global era um alemão, duro, Os caras são... característico, bem direto e reto. A gente fez um face-to-face, que é o tal do encontro às caras, né, One to one e presencialmente. por aí vai. Exatamente. No Brasil, reunimos os pontos focais de Américas e ele veio lá da Alemanha para nos visitar e a gente discernir ou entender como é que a gente ia seguir com o departamento a partir de 2018. Nessa visita, ele fazia perguntas diretas e retas. E o bom brasileiro, que adora falar, adora acolher, fala: não, então, essa xícara é branca porque ela foi feita com o melhor das cerâmicas? Eu só perguntei se ela é branca. Era a resposta dele. Você engole isso ali e fala: mas não é pessoal. É a forma como essas pessoas se portam, né?